Olá, bem-vindo a mais um programa, Conversando com Jefferson. Vou receber meu irmão, meu amigo, Jorge Bertino, ele que faz parte do show business de Timbaúba. Bem-vindo, Jorge, ao nosso programa. Bem, Jefferson, muito obrigado pelo convite, conversar algumas coisas aqui sobre a minha vida, sobre as minhas atuações, essa parte aí empresarial, que é uma parte que marcou minha vida realmente, Certo. A parte, não é nem empresarial, mas produção musical, né? Eu digo que é o que eu faço, tanto no estúdio, quanto na parte da banda, propriamente, na parte dos eventos, é a minha parte de produção musical. Eu sou, antes de tudo, um músico, né? Sim. Quem toca é músico. É verdade. Profissionalmente hoje mais não, mas no estúdio, eventualmente eu ainda faço minhas produções. Na época de campanha política eu trabalho como músico, fazendo música para todas as cores partidárias. Certo, E tenho minha atividade agora, já há mais de 5 anos, a minha atividade jurídica, que é essa, que é minha nova paixão, e graças a Deus já está me trazendo fruto. Jorge começou muito jovem no mundo da música, que o saudoso Vital Bertino, ele também tinha um hobby de ser cantor, gravou alguns discos, né, Jorge? Isso. Há 25 anos, aproximadamente, já por conta desse hobby do meu pai, de cantor, né? Ele gostava muito de brega e gravou 2 discos, na época, LPs, né? Sim, os LPs. E em Timbaúba não tinha, evidentemente, onde ele gravar. Então ele foi para Recife, mas era muita dificuldade para se produzir um trabalho. E o custo também era altíssimo, Era né? altíssimo. Eu me lembro que ele deixava de comprar um carro, que ele era funcionário de banco, ele tinha uma situação razoavelmente boa, bancário, naquela época, estava bem. E ele, no lugar de fazer certas extravagâncias, assim, de viagem, ele gastava com música. Com música. Então era o hobby dele. Então era o que deixava ele feliz e ele fazia isso. Isso foi me inspirando, evidentemente você vê aquilo, você vê um instrumento. Eu lembro que o Dr. Arthur de Moura tinha um teclado. Porque quando meu pai decidiu fazer isso e não tinha as condições mais para fazer em Recife, que era muito caro, ele resolveu fazer um estúdio aqui em Timbaúba e produzir era aqui. O VBS. Isso, estúdio VBS, né? VBS Gravações. Então, foi aí que nesse estúdio foi gravado, inclusive, Emoções, que todo mundo lembra daquele tape do Emoções, né? Que até hoje é muito escutado. De Emoções, Timbaúba, todo mundo marcou a cidade, exatamente. Né? A turma de Evaldo Pina, de Luciano Lira, aquela turma boa. Uma galera muito boa. Então na época eu não trabalhava com isso, era meu tio, Vidal, e meu pai. Então, eu via ali o teclado, via os instrumentos e tal. Eu lembro que Arthur de Moura, no Dr. Mourinha, tinha um teclado, PSR. Foi meu primeiro contato com a música. Assim, em Timbaúba tem umas pessoas que me influenciaram muito. Arthur de Moura, José da Silva Ramos, que me deu uma coleção de disco de jazz. Eu fiquei pirado quando ele me deu uma coleção mesmo. 5 discos, né, na época. Os LPs. LPs, né? Discos LPs. E esse teclado era no PSR e eu comecei lá sozinho, sem ouvido, tocando. Não tinha o que fazer, né? Tá no sangue. Ficava a noite todinha. Aí ficava lá, eu pegando as músicas de ouvido e tal. Aí meu pai me colocou para estudar com Orlandoni. Comecei a frequentar o Euterpina um tempo, fiz conservatório de piano em Olinda, com uma turma daqui da cidade, que a gente viajava, e montamos um estúdio depois. Aí a gente começou a profissionalizar, porque no papai não era profissional, ele começou realmente a profissionalizar. E aí nós conseguimos importar um equipamento de gravar CD, que na época ninguém gravava CD. Hoje ninguém nem quer mais CD, né? Na época ninguém gravava. Só quem conseguiu gravar CD quando lançou era Timbaúba, com esse equipamento que a gente importou dos Estados Unidos. Aí já não era mais VBS. Aí foi o ponto de transição de VBS para espaço livre. Estúdio, né? Então a gente importou esse equipamento de gravar CD. E só quem gravava CD em Pernambuco, no Nordeste praticamente, era eu aqui em Timbaúba, com esse equipamento, e a Sonax. Eu lembro que vinha artistas famosos aqui para Timbaúba, como o saudoso que morreu há pouco, o Gênio Lacerda, Jorge Altinho, Adelmário Coelho, enfim, esses forrozeiros de renome gravaram, a gente gravou muita gente, né, de sucesso, e várias bandas também que vieram na sequência. Então foi a partir daí que realmente eu comecei a minha vida profissional, foi no estúdio de gravação. Aí a gente gravou para muita gente,
produzi vários CDs. Esse CD de Desejo de Menina, por exemplo, que estourou à época, eu produzi o CD todo. Outros eu produzi em parceria com o Felipe Júnior, né? Que no caso de Ademar Coelho, e outros a gente fazia parceria. Ô, Jorge, e quando é que veio a banda? Aí a banda foi em 2012. Aí o estúdio já tinha caído o movimento um pouco, né? Já tinha muitos estúdios aí de gravação. E Roberto Osório tinha desistido da banda Bicho do Mato. A Bicho do Mato. E eu digo, não, eu vou pegar esse nome aí pra... Aí a gente resolveu fazer um CD, virou a noite gravando lá, ensaiando. Na verdade, eu queria fazer só um carnaval. Eu nem pretendia fazer carreira mesmo. A gente gravou uma música, Beijo na Boca Correndo no Passado, que é um funk, que a gente colocou um ritmo de axé, e foi uma coisa incrível. Hoje muita gente faz isso, mas na época era uma novidade. A gente dava CD, porque CD era uma coisa difícil, então a gente começou a dar CD. Hoje não, né? Que hoje em dia é só a internet, mas muito tempo depois o pessoal começou a replicar essa conduta, mas na época ninguém fazia isso. Então eu chegava na praia e começava a dar CDs. Resumindo, com uma semana, o Nordeste todinho estava escutando esse CD. Onde chegava... Estava tocando isso aí. Eu cheguei em Recife, na Somax, aí Sandro Beck fica, que milagre é isso? Como é que faz isso? Porque realmente foi uma coisa da noite para o dia. Então foi o estouro, 2012. E você começaram a tocar tudo no Nordeste? Aí começou a tocar, Alagoas, estourou em Alagoas. A gente chegou a tocar em Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, mas realmente estourou mais em Alagoas. Alagoas tinha lugar que a gente, com shows que a gente fez lá, com Raça Negra, com Limão com Mel, e realmente o pessoal estava esperando a Bicho do Mato, porque era atração. Era atração. Só que assim, eu era muito imaturo à época, e esse ramo de música não é para amadores. Daí, na verdade, eu era um pouco amador, não tinha maldade, a malícia. Então, assim, eu não cheguei a aproveitar tanto esse boom, esse sucesso. E também aconteceu uma fatalidade, assim, um sinistro, porque assim que estourou, com uma semana depois, eu sofri um acidente. Certo. Então a banda estava estourada, por aí. Então quem estava viajando com a banda era meu pai. Ok. Eu não sabia de nada que estava acontecendo. Eu achava nem que estava estourada. Okay. Eu não tinha noção do tamanho da repercussão. Okay. Porque eu estava acamado. O meu carro bateu no cavalo. E eu passei quase 2 meses sem poder sair. Certo. E na época não tinha repercussão. Hoje você sabe. Sabe tudo. Hoje é instantâneo. Você vê na internet. Hoje é instantâneo. Na época eu não sabia. O pessoal ligava, rapaz, tá tocando. Isso aí todo mundo dizia. Eu não sabia que realmente estava tocando e estava estourado como estava. Mas enfim, foi um aprendizado maravilhoso, né? Aí depois eu ainda consegui fazer outros trabalhos importantes, outros CDs, né? A gente ainda produziu várias coisas. O primeiro CD de Cascavel, que tem a música que estourou, Volta Pra Mim, Dani conhece, que está aqui também. Essa música foi eu produzi, né? O arranjo, tudo. Então, inclusive esse arranjo dessa música, Volta Pra Mim, as outras bandas, Mastis com Leite, Joelma, que regravaram, usaram o arranjo que eu você fiz. fez. Então, assim, é uma coisa que me deixa orgulhoso. É bom. É uma coisa que você produziu aqui na cidade, em parceria. Tem vários parceiros aqui, como Felipe Júnior, da cidade, né, que no começo era eu e ele. Marquinhos FM, que era Lupa, baterista. Uma turma muito boa. Era uma equipe muito entrosada. E me dá muito prazer, me deu muito prazer fazer isso. Agora, infelizmente, o mundo vai mudando. Vai mudando. E agora, por exemplo, a pandemia, não é? Então, se você hoje está com tua banda 9 anos. Hoje a gente nós estamos parados, né? Porque de conhecimento público que não se pode fazer eventos. E minhas atividades, por exemplo, lá a minha esposa tem atividades. Sim, também tem hoje. Dona Festa, né? Dona Festa faz festa. Também tem o Espaço Livre, né, que é um espaço que deu muito bom, agradável para reuniões e festividades. Tudo hoje parado. Tudo parado, né? É uma situação muito difícil que meus colegas músicos... Eu digo que eu sou ainda privilegiado por ter outra atividade. Você foi para o lado do direito. Eu tinha já passado, parece que foi um pressentimento. Sim. Né? Uma coisa que às vezes a gente... meu pai disse uma coisa, olha, banda, dá e tira. Okay. E foi um ensinamento que eu aprendi um pouco tarde, mas consegui aprender, porque
A banda, eu digo em geral, o sucesso é muito efêmero. Verdade. O sucesso é efêmero e às vezes eu vejo aí, esse agora com essa questão da internet, isso toda semana tem uma pessoa estourada. Mas é um estouro que dura 3 meses. E depois vai embora. Depois vai embora. A controvérsia fala que menos tempo, esses são 15 minutos e acaba tudo. Exatamente. Isso é rapidamente. Também num dia acabou. Amanhã já é outra coisa. Você lembra mais? Exatamente. Quem que fez isso? Como é que é, não é? Então você mudou para o lado do direito agora. Então, agora não, né? O doutor Jorge. A partir de 2017, sim, eu comecei a vestir direito, comer direito, dormir direito. E foi uma coisa que veio me realimentando e hoje é a minha atividade principal. Você trabalha como funcionário público, não é isso? Hoje eu estou como assessor de magistrado da segunda vara. E o que é que faz um assessor de magistrado? É uma pergunta muito interessante porque às vezes as pessoas perguntam, o assessor, quem faz tudo é o assessor. Sim. O juiz, quem faz é o assessor, o juiz nem lê. Né? Mas é até bom a pergunta porque às vezes as pessoas têm uma noção errada do que é um assessor. O juiz, qualquer juiz de qualquer vara, de qualquer tribunal, ele pega muito mais processos do que ele pode dar conta. Certo. Isso é uma realidade. Só que dentro desses processos, tem muitos processos que são simples, que não tem uma complexidade grande. E tem outros que o que leva tempo não é digitar, é saber, às vezes, a tese que o advogado traz, estudar para ver se tem sentido, quais são as decisões que estão naquele sentido, se é uma tese majoritária, se não é. Esse trabalho é um trabalho que leva tempo. Então, é esse trabalho que o assessor faz. Ele vai buscar a jurisprudência, ele vai buscar as leis, a vigência, o caso. Então, ele vai chegar e vai mostrar, magistrado, o caso é esse, os fatos são esses, o direito majoritário é esse, qual a decisão? Ok. Aí o juiz vai dizer, olha, nesse caso aqui, faça nesse sentido. Sim. Então, a pessoa vai redigir uma coisa que chama-se minuta, se chama minuta, né? E a partir dela o magistrado vai pegar, corrigir o que ele não concorda. Sim. E lançar. Ok. Aí assim, mas de quem é a decisão? A decisão é do juiz. Claro. Né? A decisão é do juiz, é o juiz que faz. Mas agora, quem carrega o piano é o assessor. Certo. E é lógico, porque se o juiz fosse fazer isso, não tinha condições. Não tinha condições. Porque o principal que o juiz faz é a audiência. Mas tem outras coisas que o assessor pode fazer, como as audiências de conciliação e mediação, algumas audiências preliminares da Lei 9.099, o assessor pode fazer. E é o que a gente faz. Na segunda vara, eu presido as audiências de conciliação e mediação, certo, que é de suma importância. E é até bom que o juiz não faça, para que ele não se contamine, entre aspas, daquela discussão. Certo. Ele, quando for julgar, ele vai estar isento, porque às vezes na audiência de conciliação o calor acontece alguma, né? Então, para evitar qualquer coisa, então eu tive essa atribuição de fazer isso. E agora sempre, devido à pandemia, através das redes sociais. Embora que ambiente virtual, na verdade. Agora, embora que quem, porventura, tenha sido intimado para uma audiência e não tenha condições técnicas, porque às vezes a pessoa não tem um celular que funciona, não tem internet. Então, dependendo das regras do tribunal, pode ir no fórum, que lá tem uma sala para fazer isso. Okay. Ou então procura a Casa da Cidadania, que ela presta um trabalho nesse sentido também. Jorge, eu sei que você tem agora um canal aí no YouTube, está bombando, que os alunos de direito estão todos esperando para quando tocar a sinetinha lá para saber se é novidade. Me conta isso aí. Esse é um projeto que, na verdade, não é só meu. Esse é um projeto meu em parceria com alguns professores. A gente surgiu da necessidade de passar alguns conhecimentos via um canal, conhecimentos jurídicos. Só que eu fui percebendo no decorrer do próprio canal que as informações que ele estava colocando eram muito técnicas e o público, embora muito entusiasmado, era um público reduzido. Por quê? Porque muita gente quer saber de direito, mas quer saber da causa dele com a CELP, ele quer saber da causa dele com a Compesa, ele quer saber da briga que ele teve com o vizinho, da discussão do divórcio, com a guarda. Ele quer saber coisas práticas do dia a dia. E eu acho que é uma forma melhor de contribuição, porque do jeito que nasceu a gênese desse projeto, na verdade,
foi mais uma coisa direcionada, por exemplo, para quem estava prestando concursos. Sim. Então, pelo menos a nível de Timbaúba, ficava uma coisa muito reduzida. Reduzir, exatamente. Okay. Então, juntando com essa minha nova atividade de assessor, eu descobri outra coisa que era uma lacuna muito grande, que principalmente advogado ainda iniciante comete alguns erros. Certo. Assim, erros básicos, que não sabe às vezes como é que se movimenta o judiciário, e ele comete alguns erros que depois, tanto o juiz como o assessor, como o pessoal da secretaria, vai dificultar para eles. E tem muito pouco canal na internet falando nisso. Muito pouco mesmo. Para concurso tem muitos. Certo. Mas da prática, da praxis forense, tem poucos. Então a gente deu uma parada, né, estratégica com essa questão da pandemia, embora ainda tenha muitos, revisão do direito do canal. Okay. Tem muito conteúdo, só que é um conteúdo muito técnico. Então a gente vai mudar essa abordagem. Vai ser uma coisa mais prática. Falando das peças dos advogados, principalmente para o advogado iniciante. Porque é muito difícil, para quem não tem a prática forense, às vezes a pessoa aprende, é um bom aluno, passa na OAB, mas comete alguns erros de redação, né? Alguns erros de estruturação, alguns erros de peça adequada. Então isso, quando, por exemplo, o que você vai pedir, por exemplo, quando você entra com ação judicial, o que você vai pedir? Você tem que ter um maior cuidado, porque às vezes não pedido, se é um pedido principal, se é um pedido subsidiário, se é um pedido alternativo, aquele seu pedido pode prejudicar o seu cliente. Então assim, isso que eu estou falando para os advogados experientes não é nenhuma novidade. Mas tem os advogados que estão começando a carreira, né? Então é uma coisa que a gente vai colocar agora no canal e vai trazer abordagens mais simples, como esses que eu falei, de direito de família, direito do consumidor, né? Que é uma coisa que o cara que bota o táxi na esquina, ele vai saber a questão de acidente de trânsito. Todas essas questões a gente vai colocar nesse novo formato. E de uma forma não só para aquele advogado iniciante, mas também para a população. Para a população, uma abordagem mais leve, mais técnica, porque senão fica uma coisa muito fechada e a nossa contribuição ela é mitigada, porque já tem muita gente fazendo isso, essa parte técnica. Certo. Mas essa parte mais simples tem poucos. Okay. Então é uma forma de ajudar, tanto da minha atividade como assessor de magistrado, que vai facilitar, assim, evidentemente que a gente não vai dizer nada de caso concreto, claro, né? Não pode pelo sigilo da profissão. Sim. Mas, por exemplo, a gente pode pegar uma petição inicial cheia de erros, que infelizmente tem, e mostrar, nós suprimimos os nomes das pessoas, claro. Né, para ninguém aparecer, e vamos mostrar as deficiências. Conta milagre, mas não bota o nome do santo. Exatamente, né? Porque nós temos sigilo profissional. Mas para mostrar, e também para não expor o advogado que não pode. Né? Mas mostrar que, olha a dificuldade, porque tem horas que a gente tem que fazer um verdadeiro malabarismo para entender o que é que o cara está pedindo. Que não sabe o que ele está pedindo. Ele não sabe. Ele conta a história todinha. No final, ele não apresenta, porque é uma obrigação, o CPC, isso repetindo, certo. Para os advogados experientes, isso não é nenhuma novidade. Mas para as pessoas que não têm tanta experiência, às vezes pecam nisso. Eles se preocupam em colocar jurisprudência, colocar muitas coisas, e no final, os pedidos ele faz de qualquer jeito. Aí, muitas vezes, o juiz ele tem que fazer uma interpretação ali para não deixar de dar o pior que pode interpretar de uma forma diferente até prejudicar o próprio cliente da pessoa. Isso às vezes é por inépcia, ou seja, por dificuldade mesmo, e às vezes é muito sabedoria. Tem gente que é meio sabido, né? Ele não bota tudo assim, que é para depois ter o que falar, pedir uma nulidade processual e tal. Isso aí existe também. Mas a maioria é realmente inépcia mesmo. É a pessoa que não tem a prática e tal. Então, assim, quando é um próprio assessor falando, é o cara que vai pegar aquela peça e vai ler. Ele vai pegar aquilo e vai dizer, doutor, o caso é assim. E aqui em Timbaúba, uma coisa que me deixa muito tranquilo para falar essa questão é que, embora seja um cargo em comissão, mas o doutor Danilo fez uma seleção. Certo. Então, assim, ele procurou privilegiar o conhecimento.
Ele fez uma prova de altíssimo nível, né? Eu tive a felicidade de passar, porque realmente eu estudei muito. Então, assim, embora incipiente ainda na carreira jurídica, mas busquei me qualificar de uma forma que possa contribuir, né? Isso que é bom, Jorge. Então estou nessa luta aí, graças a Deus. Muito bem. Você hoje, mas e plano para o futuro? Pronto. Futuro. Fora essa questão do canal, né? Eu tenho realmente uma intenção da parte docente. Certo. Né? Bom. Evidentemente que eu não sei o que é que vai acontecer, mas estou me preparando para isso. Né? Bom. Eu já alguns seminários eu já realizei, eu já dei algumas palestras na faculdade e já faço essas revisões com alguns alunos. Então, assim, é uma parte que me dá muito prazer, porque como eu estou estudando ainda, então eu sei qual é a necessidade daquele aluno. E às vezes não é um aluno, por exemplo, de 20 anos, de 19, às vezes é um aluno que chega lá na faculdade ou no seu público, que trabalhou o dia todo, como eu no início. Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com direito 24 horas por dia, né? Porque eu trabalho estudando. Eu trabalho estudando, porque eu tenho que estudar. Tem que estudar, exatamente. Então, assim, hoje eu tenho o privilégio, mas quando eu comecei, eu estava gravando música, como na campanha, por exemplo. Na campanha política, e quem faz essas músicas, claro, tem muitos institutos que fazem, mas os que são feitos lá, quem faz a produção musical sou eu. Então, você compõe, faz tudo? Componho, faço a parte técnica, coloco a sanfona. Porque eu fiquei andando de bicicleta, você não esquece, né? Você não esquece. Agora só que assim, você vai fazer um solo de sanfona, antigamente eu fazia com maior facilidade. Hoje, se eu pegar, eu tenho que parar, faço uma vez, faço duas, aí às vezes o dedo não acompanha, é feito o cara que joga a bola há 20 anos, né? E vai jogar agora. Aí o que é que eu faço? Edito. Eu faço edições, quem manja de música sabe como é. Então, é assim que a gente produz hoje, né? Então, meus planos para o futuro é esse, é partir para essa área e, evidentemente, se houver alguma oportunidade de um concurso mais pesado, que seja magistratura, Ministério Público, se Deus assim permitir. Muito bem, Jorge. Tem que tentar. É assim que tem que ser, Jorge. É sempre determinação, vontade, coragem de mudar, né? Porque não é fácil você estar numa área e mudar para totalmente diferente, distinta. Sair da zona de conforto. Exatamente, sair da zona de conforto. Mas eu fico me pensando, se em 2017 eu não tivesse saído da minha zona de conforto, o que eu estaria fazendo hoje, 1 ano e meio, parado, sem show, sem gravar. Então, assim, se você tem vontade de fazer uma coisa, siga o seu coração. Isso é o que eu tive para mim, né? Se eu pudesse dar um conselho, quem somos nós para aconselhar as pessoas? Mas se é uma coisa que aconteceu comigo, e eu acho importante compartilhar. Então, assim, se você tem um sonho, um caminho a seguir, siga o seu coração. Não desista. Vai em frente. Vai em frente. Porque quando eu comecei isso, eu tinha 38 anos, né? Então, assim, para muita gente poder pensar, mas parece que entrar numa nova carreira com 38 anos já. E rapaz, vou. Por que não? Por que não? Exatamente. E hoje é o que me dá muito prazer e que, graças a Deus... Foi o passo correto, né, Jorge? Graças a Deus. E é assim. Então, Jorge, foi agradável falar contigo aqui e tem um momento para as suas considerações finais sobre o nosso bate-papo aqui, algum recado que você queira dar. Eu quero só agradecer, Gerson, porque esse espaço aqui é importante não só para que as pessoas divulguem o seu trabalho, a sua forma de pensar e de agir, e é um trabalho que não tem ideologia política partidária, isso aqui, né? É um trabalho que traz as qualidades, as virtudes do povo timbaúbense da região, né? E qualquer canal que se proponha a divulgar essa parte cultural, né? Essa parte artística, essa parte empresarial, é uma coisa que realmente precisa, porque Timbaúba realmente é um celeiro de pessoas capacitadas, né? Para muita coisa, muita área. Todas as áreas, Jorge. Então, cada espaço aberto para que se produza, para que se manifeste, para que se divulgue, é bem-vindo. E ainda mais, não é porque eu estou na sua frente, não, mas uma pessoa que está... Se tem uma coisa que o Dr. Gerson Leal é estimulador de todas as vertentes culturais, empresariais. Isso aí todo mundo sabe, é uma coisa realmente que a cidade sabe, né, que não é de hoje
que você está fazendo isso. É verdade. É uma coisa que Agradeço. você sempre fez. Desde pequenininho. Exato. Está no sangue, Jorge. Está no sangue, né? As pessoas sempre falam, as pessoas são como elas são, não é? Exato. Então, é uma coisa que a cidade precisa e eu estou sempre à disposição. Quando eu tiver com novos projetos, me proponho a vir aqui. Foi bom, agradeço desde já. Até para que se forme essa unidade e as pessoas comecem a conhecer novas formas de trabalho. Ok, Jorge. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo. E você, determinação também, sempre pensando no futuro, né, Jorge? É verdade. Siga seu coração, não é? Um abraço, até mais, ó. Compartilhe, manda seu like, não é? E até mais.